Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa live do Márcio Zumarinho. Hoje a minha convidada é a Mayara Castro. Mayara é enfermeira e ela veio falar comigo hoje sobre a campanha do Márcio Zumarinho, onde a gente vai trabalhar em específico do câncer coloretal, né? Que é o câncer que nós temos campanha sobre a cura Zumarinho em março. E ainda é uma doença pouco divulgada, apesar de ser uma doença muito comum, né? Então, alguns minutinhos para as pessoas irem entrando. Boa noite para quem está entrando agora. Boa noite, Mayara. Boa noite, Jéssica. Dá mais alguns minutinhos para aqui. Olá. Oi, Jaque, boa noite. Oi, boa noite. Tá me ouvindo bem? Falo de novo. Tá me ouvindo bem? Agora tô sim. E você tá me ouvindo bem? Tô sim. Ótimo. Dá mais uns minutinhos para entrar mais algumas pessoas. Uns dois, só fechar 8h05, para a gente também não atrasar muito. Eu já tinha começado falando, mas eu vou repetir para quem está entrando agora. A nossa live de hoje é sobre o Março Azul Marinho, que é a campanha do mês de março, né, onde a gente vai falar em específico do câncer coloretal, que é um câncer comum, apesar de ser pouco ainda conhecido e divulgado, né? E esse foi um dos objetivos da nossa live, é poder trazer isso para a população e mesmo para os estudantes da área de saúde que talvez ainda não tenham tido contato com esse tipo de adoecimento, né? Então, acho que a gente pode começar com você se apresentando, né, Mayara? Pode sim. Ah, meu nome é Mayara, como a Jaque já falou. Eu sou enfermeira. Sou enfermeira oncológica, né, com especialização pelo Instituto Nacional de Câncer. E atualmente sou gerente do serviço de oncologia do Instituto Memorial do Vale, né, do Instituto de Oncologia Memorial, no Hospital Memorial Petrolina. É um serviço novo que a gente está implantando e eu estou aí na coordenação desse novo serviço. Muito legal. Tenho atuação maior em ambulatório de quimioterapia e estou muito feliz em estar falando aqui hoje porque a grande maioria, depois de câncer de mama, das quimioterapias que eu acompanho são de pacientes com câncer coloretal. Então é uma doença muito prevalente, como a gente vai ver, e ainda muito pouco abordada, muito pouco discutida. Por Sim, isso que eu achei tão rico ah, falar sobre isso hoje, né? eu fiquei muito feliz de você aceitar esse convite, de você já ter essa experiência e esse tema seja uma coisa que você tem contato, né? Porque quando eu pensei em fazer essa live, foi difícil até pensar em pessoas, porque é isso, é muito comum, mas ao mesmo tempo pouco falado, diferente de câncer de mama e câncer de próstata, né? Que a gente tem muito já produzido sobre. Agora, câncer Isso. coloretal e alguns outros tipos de câncer, apesar de eles serem comuns, eles não são tão divulgados e tão falados, né? E ser sincero, eu não sei nem quando foi que começou a campanha do Márcio Marinho, mas eu me lembro de ter ouvido falar a primeira vez ano passado, né? Então, a gente vê também que alguns movimentos na própria oncologia são movimentos mais recentes. E o quanto faz diferença, né, para o diagnóstico precoce a gente poder estar falando dessas doenças. Sim. Eu acho que é aos pouquinhos que a gente vai construindo essa, como é que eu vou colocar? Essa rede de informação mesmo, né? O acesso, aumentando o acesso das pessoas. E tornar as demais campanhas dentro da oncologia Sim. tão populares quanto o Outubro Rosa e o Novembro Azul.
Tem Sim, né? muita data que, como você falou, foi incluída há pouco tempo e que ainda são pouco abordadas, Uhum, como Setembro Laranja, câncer pediátrico, uhum. ah, o Janeiro Amarelo sobre câncer de pele, enfim, várias e várias campanhas que a gente tem ao longo do ano para abordar vários tipos de câncer que ainda não são tão difundidas como é o Outubro Rosa e o Novembro Azul, que já estão tão bem mais consolidados. Uhum. E agora a gente pode falar um pouquinho do que é essa doença, né? Começando por onde ela se localiza, né? Porque quando você fala em colo retal, você nem todo mundo tem uma noção muito clara do que isso vai ser, de que parte do corpo isso significa, né? Tá, então vamos lá. Conceitualmente, o câncer coloretal é uma doença proliferativa, como todo câncer é, mas é uma doença proliferativa ah, caracterizada pela ocorrência de tumores malignos anatomicamente no intestino grosso. Então, por isso, o intestino grosso ele é dividido em algumas porções, que a gente chama de cólon. Cólon ascendente, o cólon transverso, o cólon descendente, o sigmoide e o reto. Então, toda essa porção, a ocorrência de tumores com nessa anatomia é o câncer coloretal. Então, é uma doença muito prevalente, é o terceiro câncer mais comum no mundo, aí eu não estou falando a nível de Brasil, eu estou falando a nível de mundo, é a terceira doença, o terceiro tipo de câncer mais prevalente. É um câncer, assim como os demais, via de regra, que dá em adultos, em idosos, né? Então, na faixa etária, principalmente entre os 60 e os 70 anos, por isso que o rastreamento, a detecção precoce é recomendada a partir dos 50 anos. Algumas sociedades, como a SBOC, né, que é a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, traz, inclusive, a antecipação. Pede para que faça 40 anos, se tiver caso de câncer na família, 45 anos, não tendo caso de câncer na família. A gente observa que há algumas divergências entre o que é recomendado pelas sociedades brasileiras e mundiais e o que é recomendado pelo Ministério da Saúde, mas acho que isso cabe em outro debate. Então, é uma doença que ela é relativamente mais prevalente entre homens do que entre mulheres, mas a diferença é pouca ainda. Ah, e existem diversos fatores de risco que estão intimamente relacionados à ocorrência do câncer coloretal. Alguns deles são modificáveis, ou seja, hábitos da gente do dia a dia podem influenciar para que a gente não tenha câncer de coloretal. Porém, alguns fatores eles são não modificáveis, que é o fator genético. Então, idade avançada, ser do sexo masculino, tabagista, a gente está muito a gente liga muito o hábito de fumar à ocorrência de câncer de pulmão, porém, o tabaco, ela é a substância com maior índice carcinogênico que existe, ou seja, ela está diretamente relacionada à ocorrência de diversos cânceres desde pulmão, até colo de útero, até mama, até câncer coloretal. Além disso, algumas doenças inflamatórias crônicas, elas podem levar à ocorrência do câncer coloretal, como a colite ulcerativa, a doença de Crohn, elas podem, com o tempo, elas são fatores de risco para o desenvolvimento de câncer coloretal. Além disso, obesidade, sedentarismo, ou seja, dieta rica em carne vermelha, rica em gordura e pobre em frutas e verduras Fibras, né? é fator de risco para a ocorrência do câncer coloretal e isso a gente consegue modificar, né? Melhorar os hábitos alimentares, melhorar o estilo de vida, isso é modificável. O que é que eu não consigo modificar? Primeiro, um que eu já falei, a idade, o sexo e também algumas síndromes que são hereditárias. Uma delas, que é a mais comum, é a FAP, polipose adenomatosa familiar. O que é isso?
É uma doença genética onde existe a formação de vários pólipos. Pólipos são pequenos nódulos ao longo do intestino grosso. Então, essa doença, que é uma doença, mais uma vez, hereditária, genética, ela pode ser um fator de risco para a ocorrência de câncer coloretal. Além dessa, como eu falei, a doença de Crohn, a colite ulcerativa. Então, são alguns dos fatores de risco para o desenvolvimento de câncer coloretal. Como é que a gente diagnostica essa doença? Através de um exame relativamente simples, não tão confortável, mas muito necessário, e é a única forma de se diagnosticar o câncer coloretal, que é a colonoscopia. O que é a colonoscopia? Na verdade, eu acrescento a colonoscopia e a sigmoidoscopia. O que são esses exames? É a passagem de uma... Quem já fez endoscopia vai entender. É a mesma coisa, só que pelo reto. O acesso é pelo ânus, chegando ao reto e subindo até visualizar toda a extensão do intestino grosso. Então, através da colonoscopia, que é um exame de imagem, o médico que está lá fazendo está guiando uma câmera que vai percorrer todo o intestino grosso à procura de algum sinal de anormalidade. O que é um sinal de anormalidade? Uma inflamação, um pólipo, ou realmente uma úlcera, um tumor já formado. E só a colonoscopia diagnostica o câncer? Não. Todo câncer ele é diagnosticado oficialmente pela biópsia, que é o exame anatomopatológico. E o que é esse exame? É retirado um fragmento do tecido que aparentemente não é normal, se retira esse tecido e estuda ele em microscópio. As características dessas células, e células cancerígenas, elas são bem características, elas têm características bem delimitadas, vão diagnosticar o câncer. E aí, com esse diagnóstico, a gente pode pensar em quais são as principais linhas de tratamento, né? Depois de passar por todo esse processo, o que vai ser dado o diagnóstico, aí a gente vai ter o nosso paciente, né? A pessoa com o câncer declaradamente. E aí a gente pode pensar no que significa você estar em tratamento de uma doença que afeta essa parte do corpo, né? Que está associada a diversas coisas e principalmente tem um certo estigma, né? Pela parte do corpo que representa, por estar ligado às vísceras e mesmo às fezes, e o quanto isso pode ser incômodo para quem vivencia, né? Então, vamos lá. Existem várias modalidades de tratamento no câncer coloretal. A principal delas é a cirurgia. Então, grande parte dos cânceres coloretais, eles são tratados cirurgicamente. Essa cirurgia, ela pode ser curativa, essa cirurgia, ela pode ser paliativa. A cirurgia é curativa quando ela tem o intuito realmente de curar esse câncer, que é retirar toda a porção do cólon que está adoecida para tentar curar. A cirurgia, ela é paliativa quando o câncer ele não tem mais ele não tem mais cura, porém a gente pode melhorar a qualidade de vida do paciente retirando uma porção desse cólon que está adoecido para que o paciente ele tenha uma qualidade de vida maior. E mesmo recuperar alguma funcionalidade, né? Recuperar alguma coisa que foi perdida pelo tumor, né? Dependendo da posição que ele se encontra, pode obstruir. E aí atrapalha bastante também. Às vezes não tem nem como a pessoa se manter com isso, com o tumor, dependendo da região em que ele está. Ele precisa ser retirado, mesmo que não seja com objetivo curativo, né? Uma das formas de se desconfiar de câncer coloretal é a obstrução intestinal maligna. Essa obstrução intestinal leva a investigação se é identificada essa obstrução, e geralmente essa obstrução é pelo tumor. Então, eu tenho uma massa de células que cresceu, que se multiplicou desordenadamente, ocluiu o lúmen do cólon e impediu a passagem das fezes.
como é que se reverte isso no primeiro momento? Com uma cirurgia exteriorizando uma parte do cólon, que é a chamada colostomia. Então, uma das formas de... E aí a colostomia, ela pode ser temporária, que é feita retirando o tumor, desobstruindo esse intestino. E ela é feita temporariamente para permitir que esse intestino ele cicatrize e depois essa porção do intestino seja colocada de volta, é feita uma anastomose ligada ao reto e aí recupera o trânsito intestinal. Ou essa colostomia pode ser definitiva. O que é que vai dizer se ela é temporária ou definitiva? A extensão retirada do cólon. Quanto maior a quantidade de cólon retirado, de intestino retirado, isso influencia se a colostomia ela vai ser temporária ou definitiva. E aí a gente entra numa parte bem sensível, bem Eu acho que desafiadora. É um dos nossos maiores campos de interseção, né, Mayara? Se for pensar. Porque o que significa para o paciente ver um pedaço do intestino dele exposto, ter a bolsinha de colostomia, a bolsinha de cocô, como algumas pessoas falam mais vulgarmente, né? Mas o que representa para cada um viver essa experiência, né? Porque é uma alteração corporal muito importante. Assim como a nefrostomia, são coisas externas que antigamente eram internas e são processos do corpo que a gente geralmente não tem acesso na vida normal, né? Na vida antes do câncer. E como é que é para cada um vivenciar essa experiência, né? É a alteração da imagem corporal, muitas vezes associada à vergonha, ao estigma, ou mesmo ao medo de retomar algumas atividades. Eu já ouvi muitas queixas no sentido de eu não consigo mais sair de casa porque toda vez que eu preciso sair de casa eu tenho que ficar trocando, tenho que ficar limpando e eu não quero ficar fazendo isso na rua, porque precisa de um banheiro. Eu não posso pegar ônibus cheio porque se as pessoas me apertam muito ou me imprensam, aquilo corre risco de vazar. Então, é toda uma questão de adaptação e muitas vezes de sofrimento que está associado a isso, né? Pensando também em outras coisas, além da imagem corporal, mas também no quanto a pessoa vai se sentir satisfeita com o próprio corpo e ter aquela coisa como uma marca de que ela está adoecida, né? E o impacto disso em outras áreas da vida, como a própria sexualidade também, né? Que também fica afetada, porque a pessoa já não consegue se sentir também com o próprio corpo, fica preocupada com o que o parceiro ou a parceira vai achar, né? Então a gente tem muitas coisas nessa intervenção que aparentemente é pequena e que muitas vezes é uma intervenção de emergência. Sim. Né? Então Sim. são pessoas que Não muitas existe vezes não têm preparo, isso. exatamente. Você não Ele tem um está vivendo a preparo. vida dele, ele diagnosticou, ele fez a cirurgia e ele está com colostomia. Às vezes não tem não só um preparo, como uma questão de vida ou morte. Né? Infelizmente existem situações em que só tem aquilo de tratamento possível. E aí tem pessoas que nunca se adaptam ou que se adaptam mal. Muitas pessoas ficam deprimidas ou angustiadas, ansiosas com relação a como manejar isso, né? E aí acho que essa é uma das nossas interseções por isso, porque a psicologia trabalha muito as questões psíquicas e emocionais relacionadas na necessidade da colostomia, e a enfermagem tem um trabalho muito importante nessa coisa da educação, né? De poder explicar como é que faz para manusear aquilo, como é que faz para limpar, como é que faz para trocar. E isso faz toda a diferença, né? Até na retomada da própria autonomia. O quanto você consegue se tornar capaz de manusear aquela nova parte do seu corpo, digamos assim. Se você quiser trazer um pouquinho disso para a gente, vai ser legal também. A minha experiência com os pacientes em pós-operatório que saem da cirurgia com esse dispositivo, com uma colostomia, o primeiro impacto deles é entender que o cuidado domiciliar vai ser feito por eles. Então, eles acham que outra pessoa vai cuidar daquilo, outra pessoa vai limpar, e quando eles vai, mas eu vou mexer nisso, e aí o quanto é importante a enfermagem munir esse paciente de informação, capacitar ele, e assim, claro, em conjunto com a psicologia, porque isso também
não é só a parte técnica de tipo, como eu vou fazer isso, o que é que eu vou usar, mas de se entender agora com aquilo. Aquilo faz parte do corpo dele, é uma peça do corpo dele, é uma parte inerente a ele. Então, ele se vê, se entender e se enxergar com esse dispositivo. Aprender a manejar e, assim, ele ser responsável pelo seu autocuidado. Então, o meu papel enquanto enfermeira primeiro eu explico tudo. Eu primeiro pergunto, você já viu? Porque às vezes a visualização é difícil. E aí, não, eu não vi, eu não sei como é que tá. Eu peço autorização, eu tiro uma foto e aí eu mostro. Primeiro é um impacto, assim, né, eles se assustam. Mas eu acredito muito no poder que a comunicação tem, que a educação tem. Então, eu começo a explicar o que é aquilo, qual a finalidade daquilo, como é que se vai cuidar. Eu mostro a bolsa, eu ensino como é que vai fazer isso em casa. E aí, aos poucos, eles vão se entendendo responsáveis por esse cuidado. Então, eu trouxe aqui, acho que até para quem não conhece, talvez, Isso é legal uma para bolsa mostrar. que, na verdade, essa aqui que eu tenho, ela não é uma bolsa de colostomia, ela é uma bolsa de urostomia. Mas, tirando essa válvula aqui do final, é exatamente igual a uma bolsa de colostomia. A diferença é que na colostomia não vai ter essa válvula. Então, é isso aqui. E o que é isso? Isso aqui é uma placa de hidrocoloide. Hidrocoloide é uma substância meio gelatinosa, mas firme. Isso aqui é um adesivo, ó. Isso aqui fica aderido à pele. Em que lugar? A colostomia, ela é a exteriorização de uma parte do intestino. Então, visualmente falando, é mais ou menos como a gente fechar o punho, e essa área aqui é mais ou menos parecida com o que fica a ostomia, que é o que a gente chama essa parte do intestino que está exteriorizada. É por aqui que vão sair as fezes. Não só as fezes, os flatos também. E essa bolsa, ela vem com isso aqui fechado, que a minha tá mexida, mas eu não sei se vocês acho que conseguem ver. Ela é graduada. Tá vendo que ela tem vários? Pronto. Isso aqui, a gente vai ensinar ao paciente como é que ele vai medir para fixar essa bolsa direitinho na ostomia. E qual é a importância de se fazer essa medição correta? A gente está falando de fezes. Essa bolsa, ó, ela fica assim, ó, isso aqui vai estar na parede do abdômen, e aqui é uma bolsa que vai coletar as fezes. As fezes, elas são ácidas. A depender de onde está essa colostomia, ela vai ser mais ou menos ácida. Quanto mais longe do reto, do ânus, mais ácida ela vai estar, mais líquida vai estar. Então, essas fezes, se em contato frequente com a pele, vai ferir, vai fazer lesão. Primeiro vai inflamar, do processo inflamatório. Essa pele vai ficar sendo macerada, que a gente chama, e vai abrir uma lesão. Essa placa de hidrocoloide, ela age um pouco na prevenção dessas lesões. Porém, se eu faço um orifício maior que o orifício da ostomia, eu vou fazer com que essa pele fique em contato com as fezes e isso vai dar uma lesão. Existem alguns dispositivos. Primeira coisa, é cortar realmente no lugarzinho certo. Porém, se a pele ferir, se abrir lesão, a gente tem alguns dispositivos que a gente pode utilizar para ajudar. Um deles é essa pastinha que eu tenho aqui. Isso parece um pouco com hidrocoloide, mas é uma pasta, ó, bem maleável. Ela é moldável. Eu pego essa pasta, ó, e eu consigo deixar ela no formato que eu quiser. Eu vou tirar um pedacinho. Eu consigo deixar ela, ó, no formato que eu quiser. Ela prega, ó. E isso daqui eu vou moldar toda a área ao redor do estômago para proteger essa pele
do contato com as fezes. Tem essa pasta, mas tem também em pomada e também tem em pó. Então a gente hoje em dia tem uma gama de produtos gigantesco para o cuidado com as ostomias. E existem vários tipos de bolsa, inclusive. Essa aqui a gente Era fala que é isso que uma eu ia falar. bolsa. Essa aqui, E inclusive, hoje, é uma bolsa de peça única. Mas aham. existe a bolsa de 2 peças, Uhum. em que fica a peça pregada e a gente consegue trocar só a bolsa, né? Isso aqui sai. Você ia Eu falar, já, eu Jaque? já acompanhei alguns pacientes que ao longo do tempo, né, eles foram adaptando e aí eles mesmos desenvolviam decoração, algumas coisas para tornar a bolsa um pouco menos estranha para eles mesmos, né? Eu lembro de uma moça que ela fazia algumas coisas ilustradas e aí ela fazia adaptações na estética da bolsa. Então a bolsa deixava de ser um item hospitalar para ser um item do acessório dela. E isso era a forma dela de conseguir manejar o uso da colostomia. Ela era uma moça jovem, ela queria fazer as atividades físicas dela, ela queria ir na praia, ela queria ter várias outras coisas que ela costumava gostar de fazer. E aí ela quis adaptar isso de uma forma que não ficasse tão que para ela que ela considerasse que fosse menos chamativa, né? Que para ela era importante que isso não fosse uma coisa que se destacasse tanto, né? E acho que esse é um processo que muitas pessoas que passam a usar colostomia acabam vivenciando. Essa coisa de uma necessidade de se adaptar, de precisar se acostumar a ter essa diferença no corpo, de lidar com os olhares das outras pessoas, né? Que ainda é um estranhamento você ver alguém usando uma colostomia. A maior parte das pessoas que usam colostomia acabam usando roupas que escondem, acabam evitando sair para lugares onde elas precisam mostrar alguma coisa, tipo a praia mesmo, né? Mas o quanto, dependendo do motivo, claro que se usa colostomia, as pessoas conseguem sim realizar as coisas que elas faziam antes. A questão só é esse processo de conseguir se reorganizar perante a necessidade de ter a ostomia, né? E aí o papel fundamental do psicólogo nesse processo, né? Sim. De auxiliar nesse caminho de aceitação e de empoderamento mesmo da nova Sim. condição e a encontrar formas de lidar com ela. Redescobrir a sexualidade, redescobrir o próprio corpo, entender que aquilo ali não é uma coisa que necessariamente é limitante, que te coloca algumas condições diferentes, mas que você pode desenvolver alguma outra estratégia, alguma outra coisa que vai te fazer se sentir minimamente confortável para você dar sequência à sua vida, né? Porque esse é um grande problema da oncologia, mas acho que para esses pacientes principalmente, que é dessa sensação de que você não tem mais o que fazer, né? Como se aquilo ali fosse uma sentença. Sim. Enquanto que a gente sabe que viver com câncer hoje em dia já não é mais a mesma coisa que era 50, 60 anos atrás, né? A gente já tem uma expectativa de vida diferente e o câncer de cólon é um desses cânceres que a gente consegue tratar. A gente tem uma expectativa de vida razoável quando a gente consegue diagnosticar no início. Eu costumo falar que quem faz oncologia escolheu estudar a vida inteira, porque se a gente não... Todo dia é uma droga nova, é uma nova modalidade de tratamento, e se a gente não acompanha essas mudanças, essas atualizações, a gente fica obsoleto na nossa prática. Então, a cada dia a gente consegue curar cada vez mais. Quando não é possível curar, a gente consegue uma sobrevida livre de doença, ou seja, que é se manter com a doença, porém sem sinais visíveis dela por mais tempo. Então, a gente tem mulheres vivendo com câncer de mama há 10, 15 anos em tratamento paliativo. A gente tem pessoas com câncer de pâncreas, que era um câncer de uma alta letalidade, hoje vivendo 2, 3 anos com câncer de pâncreas avançado. Então, a gente tem uma gama de tratamentos e cada vez mais com o surgimento da terapia-alvo, da imunoterapia, conseguir essa sobrevida maior e taxas de cura também maiores. E aí a gente falou um pouquinho sobre um dos tratamentos cirúrgicos, né? Existem diversas cirurgias, colectomia, retossigmoidectomia, que é a retirada dessas porções doentes do intestino. A gente vai falar um pouquinho agora sobre o contexto da quimioterapia, que também é um tratamento
que traz diversas, como é que eu vou colocar? Diversas Alterações, né? e repercussões psicológicas, porque é um tratamento que mexe muito com o paciente. Sim. Então, falando mais especificamente do tratamento, eu tenho algumas drogas que são muito comuns dentro do contexto da quimioterapia para o câncer coloretal, que são a fluorouracila, a oxaliplatina e o folinato de cálcio, principalmente. Tem outras drogas, tem diversas outras drogas, mas os protocolos mais comuns, Folfox, Folfiri, enfim, aí a gente tem um irinotecano diferente, enfim, são as drogas que mais são utilizadas no contexto do câncer coloretal. E essas drogas, elas estão atreladas a diversos efeitos adversos, que na maioria das vezes são incapacitantes. A gente está falando de náuseas e vômitos de difícil controle, a gente está falando de diarreia, a gente está falando no caso da oxaliplatina, de neuropatia periférica, que pode ser reversível ou irreversível. A neuropatia periférica é uma consequência do uso prolongado, ou não, às vezes o paciente com poucas aplicações de oxaliplatina já desenvolve a neuropatia periférica, que é muito incapacitante. Os pacientes, eles relatam, eles falam assim, minha filha, é como se eu desse choque o tempo inteiro. E é isso mesmo. A oxa, ela tem muito tropismo pelos nervos, principalmente os nervos periféricos. Ela se aloja ali e causa inflamação crônica. E essa inflamação, ela é sentida como choques, como formigamento, em períodos de dormência, e isso é muito incômodo. Então, eu tenho pacientes que desenvolveram neuropatia severa, crônica, que precisam fazer fisioterapia 3 vezes na semana, tomar muitos analgésicos para lidar com isso. Além disso, também ligada à oxaliplatina, a gente tem um sintoma que chama disestesia faringolaríngea. O que é esse nome difícil? A oxa, ela... Primeiro eu vou explicar a disestesia. O paciente, ele bebe água e a água sai dando choque aqui na garganta, pegando um pouco do esôfago. Isso também é por conta da oxaliplatina e por que é tão importante saber disso? Porque todo paciente que eu pego que vai fazer quimioterapia, eu falo para ele que no dia da aplicação da oxaliplatina e pelo menos nos próximos 5, 7 dias, ele evite água gelada, ele evite banho gelado, ele evite ficar no ar-condicionado, porque o frio, ele potencializa esses efeitos. Então, o quanto é importante saber qual a medicação que ele vai tomar, entender o efeito adverso que ela causa, para eu conseguir instruir meu paciente a tentar reduzir a intensidade desses efeitos. Então, voltando a falar da repercussão, além disso, a quimioterapia, ela causa uma baixa generalizada nas células da medula óssea, que é o que a gente chama de mielossupressão. Essa mielossupressão, que é anemia, neutropenia, leucopenia, linfopenia, isso dá uma sensação de cansaço generalizado. Então, o paciente, ele queixa o tempo inteiro que ele está muito cansado, que ele não tem coragem de fazer nada. E esse é um ponto importante até para a gente fazer as orientações, não só para o paciente, mas também para a família. Porque muitas vezes a família, em toda a sua boa vontade, em toda a sua tentativa de ajudar, está tentando incentivar o paciente a fazer coisas, incentivar o paciente a ter motivação, está querendo que o paciente dê a volta por cima, digamos assim, né? E aí nisso quer que... mas ele está muito desanimado, ele está deprimido. E muitas vezes... Exatamente. E muitas vezes é um paciente que está completamente fadigado, como efeito colateral nem da doença, do tratamento, e ele não consegue mesmo. Não é só uma questão de, ele está desmotivado, ele está triste. Porque ele não consegue, ele não tem energia física, que dirá psíquica, porque o corpo não dá conta, a psíquica também não vai dar.
ele não tem energia mesmo para fazer as atividades que ele fazia. Então, muitas vezes a gente tem que orientar não só o paciente, mas também a família, e acolher essa família e explicar que, olha, durante a quimioterapia pode ser que ele fique mais prostrado, que ele queira dormir mais, que ele não consiga se alimentar bem. E aí tentar ajudar nessas orientações para que as pessoas possam atravessar essa etapa com um pouco menos de sofrimento, porque aí a família não fica angustiada do paciente estar ficando deprimido, ou do paciente estar pior ao invés de melhorar, né? Porque às vezes dá essa impressão de que o paciente na quimio está piorando ao invés de estar se recuperando, ainda mais se ele tinha poucos sintomas antes de começar o tratamento. E o paciente também, né? De como é que ele vai manejar isso, de como ele vai repensar as atividades dele, que ele vai ter que vai precisar ficar mais em repouso, que ele não vai conseguir fazer coisas que ele fazia antes, como é que é essa perda de autonomia, como é que é depender mais de outras pessoas para poder fazer algumas coisas que antes ele fazia sozinho. Então, são muitas coisas que a gente vai trabalhando nesse processo do tratamento quimioterápico, né? Eu costumo fazer consulta de enfermagem para quimioterapia. Eu acho que a consulta médica sozinha não consegue dar conta da quantidade de informações que o paciente ele precisa receber e que ele recebe. E eu também parto do princípio de que talvez na consulta médica ele está um pouco abalado, ele recebeu o diagnóstico há pouco tempo, ele está digerindo isso. E eu gosto de atender ele em outro momento, que eu pego ele, sabe, com outra, em outro momento mesmo e consigo passar as informações. Eu sempre peço para ir um familiar junto, um cuidador. Porque é como você falou perfeitamente. Os familiares, eles por não ter conhecimento mesmo, por não compreenderem as repercussões que a quimioterapia, o tratamento no modo geral, que aí eu também incluo a radioterapia, que tem alguns efeitos muito semelhantes, por não entenderem, eles acabam cobrando algumas coisas dos pacientes. Então, assim, eu sempre antecipo até as coisas que podem não acontecer. Eu falo, olha, você pode ficar cansado, você pode ficar sem fome, você pode, o gosto ele pode mudar. A gente tem algumas medicações, por exemplo, etoposídeo, que o paciente ele sente gosto de alumínio. Então, e eu antecipo todos esses efeitos para que, primeiro, que eu desmistifico uma coisa. Ah, é normal sentir isso. Não é normal. É esperado. Não é Esse é um normal. ponto importante, principalmente na neuropatia, porque as pessoas ficam com essa sensação de que sentir dor, sentir certos desconfortos é normal. E a questão não é que seja normal, é que é possível que aconteça. A gente tem que manejar quando acontecer. E aí a gente já vai alertando na intenção de que a pessoa entenda que se ela tiver, ela precisa dizer para a gente poder ajudar a manejar. Porque uma coisa também que acontece muito é isso, né? Da normalização de certos sintomas e a normalização virar uma banalização, o que também é muito prejudicial, né? As pessoas sentirem dor, sentirem desconforto, sentirem mal-estar e isso passar como, faz parte. E aí É ninguém assim toma nenhuma mesmo. atitude, que não é o objetivo. Isso, exatamente. E assim, só para deixar bem amarrado mesmo a questão da neuropatia periférica, é tão real e assim, é tão marcante que a oxaliplatina, quando a gente está infundindo ela, o paciente já sente a ardência, alguns, tá? Dela entrando. E aí eu sempre fico, se você sentir qualquer coisa diferente, me fala, me avisa, pra gente ver o que faz. Alguns pacientes, eles têm tanto medo de dizer o que estão sentindo, por acharem que é normal, é assim mesmo, que eles têm, às vezes, a potencialização de alguns efeitos, porque a gente poderia intervir amenizando eles, amenizando esses efeitos, mas o paciente não traz isso na hora que está acontecendo e acaba sentindo mais dor, sentindo mais desconforto. Uma das coisas que a gente pode fazer imediatamente em relação à infusão da oxaliplatina é a aplicação tópica de dexametasona. Ajuda muito. Ou diminuir um pouquinho a vazão da oxa, colocar um sorinho em paralelo, que a gente já vai fazer essa medicação entrar mais diluída, talvez causando menos desconforto. Mas eu bato muito na tecla e eu capacito muito o paciente
para que, primeiro, ele confie em mim, de me dizer, olha, Mayara, eu estou sentindo isso. Segundo, para ele mesmo reconhecer os sinais e avisar. Então, na consulta, eu peço muito e friso muito, olha, não é normal. O normal é a gente não sentir dor. O normal é a gente não estar enjoado. O normal é a gente não vomitar. É esperado. Pode ser que aconteça. Se acontecer, eu preciso que você me fale para a gente atuar, para a gente melhorar isso. Sim, e esses atendimentos na químio e pré-químio são muito importantes também da gente abordar no ponto de vista da psicologia, porque, como você falou, são sintomas que podem ser potencializados, tanto no sentido isso de demorar, que a pessoa demore a falar o que ela está sentindo, e aí a coisa vai tomando uma proporção muito maior até que se possa intervir, né? Mas também no sentido de o quanto o paciente se sente preparado ou não para passar por certas experiências, né? A quimioterapia para muitas pessoas é um momento muito angustiante e tem muitos sintomas que são potencializados pela ansiedade, pela sensação de angústia, né? A náusea, a fadiga um pouco menos, mas também é potencializada. Então a dor também, a neuropatia pode ser também um pouco menos, mas não deixa de ser um sintoma relacionado à dor, e a dor é um sintoma muito multifatorial. E é isso, o quanto a gente também precisa acolher e abordar com esse paciente todo esse processo que ele vai passar, para ele poder se sentir minimamente preparado para poder dar conta disso. Nem todas as pessoas vão conseguir alcançar um estado onde ela se sinta confortável para fazer quimioterapia, porque, no fim das contas, não é o tratamento mais confortável do mundo. Mas que a gente possa dar esse suporte para que a pessoa chegue no tratamento sem tantas expectativas negativas, sem tanta fantasia, sem tanta ansiedade, porque, infelizmente, a gente tem um imaginário da quimioterapia muito negativo. Né? E a doença, por si só, também pode ter muitos sintomas anteriores ao tratamento. Então, as pessoas muitas vezes chegam já com uma expectativa negativa. E o quanto a gente pode ajudar para que isso, pelo menos, não se torne uma coisa a mais de sofrimento. Isso possa ser trabalhado para não ser mais um peso. De fato, para alguns pacientes é uma experiência bem, no mínimo, desafiadora. Então, eu conheço alguns pacientes que eles optaram conscientemente depois de um contexto onde a doença já não tinha mais cura, num contexto de quimioterapia paliativa, optaram por não fazer. Tamanho desconforto que o tratamento causou durante a fase curativa, vamos dizer assim. E aí, por que eu acho tão importante essa consulta? Por que eu acho tão importante a integração da equipe inteira no cuidado a esse paciente? Esses sintomas, eles podem ser minimizados. Então, hoje, na minha instituição, a gente tem um protocolo muito bem estabelecido sobre potencial hematogênico de cada protocolo quimioterápico. O que é isso? Eu sei que determinado protocolo, por ter determinada droga, ele tem um potencial muito grande de causar a êmese, que é o vômito. Então, eu não vou esperar esse vômito acontecer. Eu vou utilizar uma classe de medicamento mais forte para evitar que esse sintoma aconteça. A gente conseguiu fazer disso um protocolo. Então, se antecipar ao que tem um potencial muito grande de acontecer. Sim. A gente aumenta a adesão ao tratamento quando a gente interfere diretamente na qualidade de vida que ele vai ter durante e após o tratamento. Entender o ciclo de cada droga. Então, eu sempre costumo falar do período de Nadir para os pacientes. O que é o período de Nadir? E todas as drogas quimioterápicas têm. Nadir é a menor contagem de células sanguíneas após a quimioterapia, ou seja, vamos dizer assim, o pico de ação da quimioterapia. É onde a quantidade de células, a neutropenia, ela vai se manifestar, a anemia, a leucopenia, a linfopenia. E aí eu falo, geralmente, entre 7 e 14 dias, depois da quimioterapia, você vai se sentir muito cansado. Você vai sentir muito sono, seu apetite vai diminuir. Eu sempre falo uma coisa assim, ouça seu corpo. Respeite o tempo do seu corpo. Se ele pedir para você descansar, descanse. E aí eu me direciono ao familiar.
Talvez ele não queira comer, tá tudo bem. Não pode forçar. Talvez ele queira só dormir, tá tudo bem. O corpo dele está precisando descansar realmente. Então é isso, assim, munir o paciente de informação e tornar ele agente ativo do seu cuidado. Eu faço a minha parte infundindo a quimioterapia, o médico faz a parte dele prescrevendo o tratamento, mas o paciente também faz a parte dele, seguindo as nossas orientações e falando pra gente tudo de diferente que foge à normalidade que ele sinta. Cabe a mim, enquanto enfermeira, que estou ali diretamente com o paciente, direcionar, entender as demandas e direcionar para a psicologia, para a fisioterapia, para a nutrição, para a odontologia, que é importantíssima também dentro do tratamento oncológico. A gente está falando de drogas que têm diversas repercussões no nosso corpo. Uma delas é a mucosite, que é a abertura de lesões na mucosa oral, que o dentista trata isso com laser terapia. Enfim, identificar essas demandas e encaminhar para os profissionais que vão auxiliar nesse cuidado. A gente precisa ter uma equipe multi bem amarradinha, né? Para poder dar conta de tantas demandas. Que é um paciente com muitas coisas que são multifatoriais e que são simultâneas, né? A gente precisa estar trabalhando bastante. Eu preciso entender o processo da quimioterapia para poder atuar. Né? E foi legal você poder estar aqui hoje justamente por isso, porque muitos dos processos do tratamento passam pela atuação direta da enfermagem. Acho que a quimioterapia como muitos outros, mas a quimioterapia é um dos que eu vejo mais a enfermagem de frente, né? Então, poder ter aqui uma pessoa que trabalha diretamente com isso, que trabalha diretamente com esses pacientes que têm já esse percurso, ajuda muito a gente a pensar também, né? O que a gente está diante, do paciente que a gente está diante, porque na psicologia a gente ainda tem pouco material sobre isso. Assim, você vai estudar sobre colostomia, tem pouquíssima coisa. Câncer de colo reto, às vezes até você consegue achar mais material, mas em geral as abordagens ainda são muito adaptadas, né? A gente pega de outra área, de outra coisa e vai adaptando para a nossa realidade. Então, foi um dos motivos também de eu querer trazer essa live aqui hoje, porque eu vejo que é um câncer muito frequente, que a gente vai ter uma grande quantidade de pacientes para manejar no consultório, seja em ambulatório de oncologia, seja no consultório particular, seja em hospital. A gente vai ter muitos pacientes com câncer de colo, com câncer de reto, com câncer de ânus, enfim. E muitas vezes a gente não tem contato com isso, na formação, em geral, né? E aí foi muito legal você poder vir aqui hoje falar sobre isso. Você deu uma verdadeira aula pra gente, né? Então foi muito legal. Principalmente poder ter alguém explicando como é que é esse processo da colostomia, né? Do manejo. E também a questão dos tratamentos, da própria cirurgia, mas essa questão principal da quimioterapia, né? E de você poder pensar o quanto a gente pode trabalhar a gente precisa trabalhar em equipe e o quanto a gente pode trabalhar junto com esses pacientes, né? A gente precisa muito ter esse olhar multiprofissional para esses casos. E aí, Jaque, se eu tiver mais... A gente tem mais 3 minutinhos? A gente tem um pouquinho mais, a gente tem uns 5, mais ou menos. Tá, bem rapidamente, a gente vai falar um pouco sobre... E como é que eu desconfio de câncer coloretal? Verdade. Como é que eu faço? Ele tem sintoma? Eu esqueci de falar A gente isso. pulou isso. Fiz aqui todo o meu cronograma para não me perder e me perdi. Mas, bem rapidamente, quando desconfiar de câncer coloretal? Quando iniciar o rastreamento? Existe rastreamento? Enfim. Primeiramente, o câncer coloretal, como a maioria dos cânceres, pode ser, na fase inicial, na verdade, é assintomático. O que é ser assintomático? Não tem sintoma, não tem como você desconfiar. Você nem imagina, né? Quando você vai desconfiar? Existem alguns sintomas que podem acontecer para a gente abrir e ligar o alerta de que pode ser câncer coloretal, no caso. Primeiro deles é a mudança no hábito intestinal. Então, você é uma pessoa que sempre foi ao banheiro todos os dias, fazer suas necessidades fisiológicas e
com o tempo, esse hábito ele foi mudando. Agora você está mais constipado, tem mais dificuldade para evacuar. Existe uma coisa também que a gente chama fezes em fita. O que é isso? O câncer coloretal, ele é um tumor que está lá, o intestino da gente é assim. E tem alguma porção que é o tumor que está obstruindo essa passagem das fezes. Então, as fezes da gente são, via de regra, arredondadas e tem o diâmetro do intestino grosso. Se o intestino grosso ele está mais fino devido à obstrução pelo tumor, a gente tem o que a gente chama de fezes em fita. Essas fezes elas saem mais estreitas. Isso é um indício de câncer coloretal. Presença de sangue nas fezes. Aí, e eu tenho também, isso são sintomas muito específicos, né? Mas eu também tenho sintomas muito inespecíficos que podem ser diversas outras coisas, como fraqueza, como diarreia ou constipação, como cansaço, então anemia. Então, esses são alguns sintomas. Quando desconfiar, procura o médico, provavelmente ele vai pedir uma colonoscopia, que é o exame, que daí você vai fazer a biópsia. Maiara, eu não estou sentindo nada. A partir de quando eu posso fazer a colonoscopia? Como eu falei, o Ministério da Saúde, ele orienta que a partir dos 50 anos, as pessoas acima de 50 anos, a partir de 50 anos, devem realizar uma colonoscopia. Essa colonoscopia está normal, você só vai repetir ela daqui a 2 anos, tá? Isso para a população geral. Para uma população de alto risco, e o que é uma população de alto risco? Caso de câncer na família, ou já teve câncer coloretal antes. Então, essa pessoa vai fazer, a partir dos 45 anos, essa colonoscopia e vai repetir anualmente. A Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, ela recomenda que a colonoscopia ela seja feita a partir dos 40 anos, para quem tem histórico na família, para quem tem histórico de câncer coloretal, ou a partir dos 45 anos para a população em geral, certo? Então, são recomendações divergentes, mas o importante é fazer o exame, seja com 40, seja com 45, seja com 50 anos. E é como eu falei, a primeira colonoscopia deu ok, não teve pólipo, não teve nada, repete só com 2 anos. Fez a colonoscopia, achou pólipo. O pólipo ela é uma lesão pré-maligna. Então, o pólipo ele pode se transformar em um câncer. É uma lesão benigna que, se não for retirada, pode se transformar num câncer com o tempo. Em quanto tempo? 15, 20, 25 anos. Mas pode se transformar. Então, fez a colonoscopia, achou o pólipo, retirou o pólipo, vai biopsiar, repete a colonoscopia após 1 ano. Então, basicamente, as recomendações são essas. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Vou deixar mais acho que tem mais uns 3 minutos, dá para responder mais algumas coisas. Alguém perguntou se foi... a Marina elogiou seu batom. Realmente estava muito lindo. Obrigada, comprei outro. Ai, meu Deus. Se eu não me engano, esse rapaz é o rapaz que fez o Pantera Negra. Eu acabei de... É que eu não sei falar o nome dele. Eu não sei falar o nome dele. Mas acho que foi sim. Foi sim. Foi. E aí, acho que foi uma época até que se falou um pouco mais da doença, justamente porque foi uma coisa que é aquela coisa da fantasia do câncer, né? As pessoas achavam que ele não tinha, que ele fez o filme e estava tudo bem, né? Pessoa normal. E aí, de repente, ele apareceu muito magro, vieram vários comentários maldosos até na época, e depois ele faleceu e foi informado que ele tinha câncer, né? O quanto também a gente tem ainda uma fantasia de que a pessoa com câncer não pode fazer nada ou vai estar com a vida necessariamente parada, e ele, em tratamento, conseguiu fazer
o filme, né? Isso também é uma coisa para a gente pensar, o quanto esse estigma da doença não necessariamente é uma coisa que se sustenta mais. Né? E aí é que entra como os tratamentos eles se modernizam e como surgem novos tratamentos. Ele conviveu vários e vários anos com câncer. Ele fez, se eu não me engano, 9 filmes Sim. enquanto estava com câncer. Ou seja, Sim. eu até trouxe isso num vídeo na época, Uhum. porque eu vi muitas vezes, me incomoda um pouco às vezes o discurso de que ele perdeu a luta contra o câncer. Não, pois é, ele fez coisa pra caramba. Como que uma pessoa que fez filme, que recebeu prêmios, ele foi premiado, como que uma pessoa dessa perdeu a luta? Então, assim, desmistificar isso. E surgem cada vez mais novos tratamentos, novas terapias que prolongam o tempo de sobrevida. Então, se eu não me engano, ele conviveu 4 anos com o câncer. Uhum. E quando ele descobriu, já era um câncer em fase avançada. Sim. Então, E é importante a gente pensar nisso também, né? O quanto esses desfechos, né? E às vezes pode chegar ao óbito, não é uma questão de perda ou de vitória, mas é que, infelizmente, as doenças podem ter essa opção como desfecho, né? E isso não impede que as pessoas vivam até esse desfecho. Eu acho que é a grande questão quando a gente trabalha com oncologia. Né? Muitas vezes a gente vê um discurso todo focado na cura. A cura no sentido biológico só. Né? Como se a vida da pessoa se restringisse a superar o câncer e mais nada. E muitas vezes você tem pessoas que convivem com o câncer como parte da própria vida e aquilo ali é uma coisa que acontece, não a única coisa que a vida gira em torno. Porque nós também temos pessoas que são curadas do câncer, mas que voltam para a vida de uma forma que elas não conseguem se sentir satisfeitas, elas não conseguem recuperar, né? Porque também é toda uma mudança que se passa. Então, essa visão de que a gente tem um tratamento que necessariamente só vai ser um sucesso se alcançar uma cura, também é uma visão muito problemática, né? O que é essa cura no fim das contas? É só você não ter mais indício de doença e a sua vida como fica? Eu conheço muitos pacientes paliativos, né, ditos em cuidado paliativo, ditos em doença muito avançada, que vivem a própria vida e fazem tratamento quando precisam. Então, assim, não é uma sentença necessariamente, né? Eventualmente isso pode acontecer, mas a morte como um desfecho é uma possibilidade para todos nós, com ou sem câncer. No final das contas, não é quanto tempo você vive, né? Mas como você vive o tempo que você tem. Exatamente. É Agora a isso gente está que... mesmo no finalzinho. Quero te agradecer mais uma salva? vez. Vou, com certeza. Bacana. Quero agradecer mais uma vez por você ter vindo aqui falar, deu essa aula incrível sobre câncer coloretal pra gente. Muito obrigada, Mayara. Sempre muito bom conversar com você. Saudade da residência. Eu que agradeço e estou aqui à disposição sempre que precisar. Senhora. Chamarei mais vezes. Já topei. Então tá bom. Vou só aproveitar para fazer mais os 2 convites. A gente já tem pelo menos 2 lives fechadas para esse mês. Uma vai ser sobre luto e a outra vai ser sobre diretivas antecipadas de vontade. Então, nós temos 2 temas super legais, um semana que vem e o outro na última semana de março. Então, já se preparem, porque vai vir mais coisa por aí, tá bom? Muito obrigada a todo mundo que ficou até agora. Quem não conseguiu assistir algum pedaço, ou quem entrou depois, vai ficar salvo, tá? Mais uma vez, obrigada, Mayara. Eu que agradeço. E bom final de semana para todo mundo. A gente se vê sexta-feira que vem, que é a próxima live. Tchau, tchau, gente. Bom final de semana. Tchau. Um abraço para todo mundo.